Olá, bom dia. Um grave acidente fecha uma das principais ligações do Rio de Janeiro com São Paulo agora de manhã. Uma perseguição policial provocou um longo congestionamento na Via Dutra. 3 carretas bateram e uma pessoa morreu. Em viagem pela Ásia, o presidente Lula se encontrou hoje com o presidente da Indonésia, com quem quer avançar num acordo com o Mercosul. A Venezuela e a Colômbia reagiram aos ataques dos Estados Unidos. O governo americano bombardeou mais 2 barcos, agora no Oceano Pacífico. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia afirmou que as sanções anunciadas por Donald Trump equivalem a um ato de guerra contra o país. Começou a valer hoje em Portugal a lei que endurece as regras de imigração. Brasileiros não vão mais poder entrar como turistas para buscar emprego. Outra mudança importante é para o visto temporário para quem procura trabalho. Agora, essa permissão está restrita a profissionais considerados altamente qualificados. O Flamengo venceu o Racing da Argentina e saiu na frente na disputa por uma vaga na final da Libertadores. E hoje é a vez do Palmeiras entrar em campo no primeiro jogo da semifinal. E hoje é quinta-feira, 23 de outubro. E o Bom Dia Brasil está começando. Um homem morreu e 2 ficaram feridos no engavetamento entre 3 carretas. Isso foi agora cedo na Via Dutra, na altura da Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Aqui já temos imagens ao vivo do nosso Globocop, que está sobrevoando o local do acidente. A carga de uma das carretas é uma carga de granito. Caiu na pista, o congestionamento por lá é enorme. Tudo começou com uma perseguição policial. O Genilson Araújo está a bordo do Globocop, está acompanhando desde cedo e explica melhor para a gente tudo o que está acontecendo aí, Genilson. Bom dia para você. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. O acidente ocorreu durante a madrugada, já no final da madrugada. As equipes foram acionadas por volta das 4h30 da manhã e as carretas envolvidas são essas aí. As 2 primeiras, tudo bem, as cabines ficaram tão danificadas, mas a última carreta, Ana Paula, ela ficou com a cabine completamente destruída, porque a carga, lâminas de granito, essa carga acabou se deslocando e destruindo completamente a cabine da última carreta que bateu. E o que aconteceu? O motorista, ele morreu, ele não resistiu aos ferimentos. O tráfego está liberado, ou melhor, está interditado já há um bom tempo, são pelo menos 10 quilômetros de congestionamento na pista sentido São Paulo. Esse acidente aconteceu um pouquinho antes da subida da Serra das Araras, praticamente na subida da Serra das Araras. Há cerca de 1 hora foi liberada uma faixa com mão inversível, mão invertida no sentido Rio de Janeiro. Uma faixa foi liberada para desafogar um pouco o congestionamento. E esse congestionamento, esse acidente, ele teve início a partir de uma perseguição policial, Ana Paula. Policiais federais tentaram interceptar um veículo com drogas que trafegava pela Serra das Araras, trafegava na altura de Piraí em direção ao Rio de Janeiro. Houve uma perseguição, o motorista desse veículo acabou entrando na contramão da Serra das Araras, bateu em outro carro, o trânsito ficou congestionado e a partir desse congestionamento é que houve esse grave acidente envolvendo essas 3 carretas com uma morte. O veículo perseguido, o homem foi preso, o condutor foi preso, com ele a polícia encontrou 65 quilos de maconha e 4 quilos de skunk. Ele foi autuado na Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro. Portanto, por causa dessa perseguição policial, houve esse grave acidente, lamentavelmente, com a perda de uma vida. Ana Paula. É isso, Genilson, com um congestionamento enorme que você está mostrando e que não tem nem muito tempo que a gente já viu, né? Essa mesma situação também aí na Via Dutra, quando teve aquele outro acidente com um caminhão-tanque que pegou fogo, parou o trânsito nesse mesmo ponto aí na Serra das Araras. Naquele momento foi um engarrafamento de mais de 20 quilômetros. Hoje a gente está vendo aí também essa movimentação muito difícil depois desse acidente com, infelizmente, uma morte. A gente, claro, vai seguir acompanhando e atualizando as informações para você ao longo aqui do Bom Dia Brasil. Obrigada, viu, Genilson? E nas estradas de Minas Gerais, as apreensões de maconha e derivados até agora, em 2025, já superaram os números do ano passado inteiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a quantidade de haxixe apreendida dobrou de lá para cá e a de skunk foi 15 vezes maior.
A droga que circula pelo estado vem principalmente do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ontem, a polícia prendeu 2 homens com quase 1 tonelada de maconha perto de Betim. E no Paraná, a Polícia Civil faz operação contra o tráfico de anabolizantes pelos Correios. Na casa do suspeito de chefiar esse esquema em Maringá, os agentes encontraram um esconderijo dentro de um guarda-roupas. O armário tinha um fundo falso, olha, você está vendo aí nessa imagem. Esse fundo falso dava acesso a um cômodo onde essa droga ficava escondida. Segundo a polícia, os anabolizantes vinham do Paraguai e a quadrilha mandava para todo o país usando os Correios. As investigações começaram quando servidores da empresa desconfiaram dos pacotes e aí acionaram a polícia. São 6 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão que estão sendo cumpridos nessa operação de hoje no Paraná, além do bloqueio de R$1.200.000 nas contas dos envolvidos. E a gente sabe, né, que segurança pública é uma das grandes preocupações hoje do brasileiro. E o Ministério da Justiça apresentou um projeto de lei que prevê penas mais duras para o crime organizado. Além de facilitar o confisco de bens e aumentar as possibilidades de monitorar e infiltrar policiais em facções criminosas. Vamos lá para Brasília, que a Cláudia Montempo vai explicar melhor tudo isso que está sendo discutido, o que vem aí pela frente. Cláudia, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, um dos objetivos é atacar a parte financeira que sustenta essas facções. O texto foi construído pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. O programa, que ainda precisa ser aprovado pelo Congresso, prevê repasse de verbas às cidades para treinar e equipar as guardas municipais. A proposta é para aumentar o rigor no combate às organizações criminosas, atualizando a lei de 2013. O projeto do Ministério da Justiça também muda outras leis penais para tentar fechar o cerco à atuação das facções criminosas. De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, pelo menos 88 facções atuam hoje no país. Algumas tomam conta de regiões inteiras e controlam comércio e serviços. O projeto aumenta a pena para quem integra ou financia esses grupos, que hoje é de 3 a 8 anos de prisão e passaria para 5 a 10 anos. E cria uma nova modalidade, a organização criminosa qualificada, quando a facção domina um território ou atividades econômicas, mirando, por exemplo, em milícias. Nesse caso, a pena proposta é ainda maior, de 8 a 15 anos de prisão. Pelo projeto, esse novo tipo penal passa a ser considerado hediondo, ou seja, será inafiançável e não poderá ser perdoado por indulto ou anistia. A pena aumenta para quem exerce função de comando, por exemplo, e se a facção utilizar arma de uso restrito ou infiltrar integrantes do grupo no setor público. Para facilitar a investigação, o projeto prevê a possibilidade de infiltrar policiais e colaboradores nas organizações e ainda de se criar uma empresa de fachada para fazer parte do grupo e conhecer o esquema por dentro. O texto define regras para que a atuação desses colaboradores se mantenha em sigilo durante as investigações. Outro ponto considerado importante são mudanças legais para tirar dinheiro e bens do crime organizado e dificultar as ações dos bandidos. O desafio nosso hoje não é só prender os faccionados, aqueles que são membros das organizações criminosas, mas é o mais rapidamente descapitalizá-los. Que à medida que nós descapitalizamos o crime organizado é que nós vamos fazer um estrangulamento financeiro dessas organizações. O governo chegou a discutir outras mudanças para evitar, por exemplo, que representantes de facções possam entrar na política, ajudando a eleger representantes. A ideia era aumentar as penas para crimes eleitorais cometidos pela organização criminosa, como a compra de votos. Mas isso ficou fora do texto porque já há projetos com esse teor tramitando no Congresso. Este especialista do Fórum Brasileiro de Segurança Pública destaca que, para além do aumento das penas, a proposta do governo ataca o dinheiro que financia as facções e reduz a burocracia para que esses recursos sejam revertidos para o Estado. Essa proposta, ela traz avanços na questão da legislação
que se refere ao enfrentamento das facções criminosas. Essa possibilidade de você tirar a dificuldade de acessar bens, de você conseguir reverter rapidamente isso para o Estado, né, e retirar o poderio econômico dessas facções. Até porque a questão do aumento das penas também já vem sendo tentado em outros tipos de crimes e nem sempre é o resultado mais efetivo. Esse projeto chamado de antifacção, né, Ana Paula, ainda tem de ser analisado pela Casa Civil e só depois é enviado para o Congresso. A gente vai acompanhar esse trâmite todo, né, Cláudia? Obrigada, viu? Até mais. Pela primeira vez, os Estados Unidos atacaram embarcações no Oceano Pacífico, sob a alegação de que eram usadas para transportar drogas. Os militares americanos já tinham bombardeado outros 7 barcos na região do Caribe nas últimas semanas. A imagem divulgada pelo governo americano mostra uma lancha nas águas do Pacífico sendo destruída por um míssil. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, descreveu o alvo como um barco operado por uma organização terrorista, transportando drogas numa rota usada pelo narcotráfico. Segundo ele, 2 terroristas foram mortos. No fim da noite, o secretário de Guerra anunciou mais um ataque no Pacífico, o segundo em menos de 48 horas. Pete Hegseth disse que 3 pessoas morreram. Já são 9 embarcações atingidas pelos americanos desde o início da operação contra o narcotráfico em setembro. Mas é a primeira vez que os ataques acontecem no Pacífico, no litoral da Colômbia, em águas internacionais. As anteriores foram no Mar do Caribe, próximo à Venezuela. Os ataques foram feitos pelas Forças de Operações Especiais, a bordo de uma frota com 8 navios, um submarino e dezenas de jatos e helicópteros. 10 mil militares americanos estão no Caribe. No passado, barcos como esses, transportando drogas, teriam sido apreendidos e levados para os Estados Unidos, mas o governo Trump declarou oficialmente um conflito armado com organizações descritas como terroristas. Juristas têm contestado a legalidade dessa operação, que é conduzida pelas Forças Armadas e não pela Guarda Costeira. Ao mesmo tempo, o tamanho da frota americana, a maior no Caribe nos últimos 30 anos, sugere que o objetivo americano na América Latina pode ser bem maior do que apenas combater o narcotráfico. A tensão entre Estados Unidos e Venezuela ganhou um novo capítulo, com uma reportagem publicada pelo Washington Post. O jornal afirma que o objetivo final da operação americana é derrubar o regime de Nicolás Maduro. Na semana passada, Trump tinha confirmado que autorizou ações da CIA em território venezuelano, mas desconversou ao ser questionado se os agentes têm autorização para eliminar Maduro. O governo americano acusa Maduro de ser o chefe de um cartel de drogas, o Cartel de los Soles, e dobrou a recompensa por informações que levem à prisão dele para 50 milhões de dólares. Um informante ouvido pelo Washington Post disse que a operação militar só vai acabar quando Maduro não estiver mais no poder. A estratégia americana é continuar dando demonstrações de poderio militar para convencer Maduro a renunciar. E esses ataques mais recentes dos Estados Unidos no Pacífico geraram reações da Venezuela, também da Colômbia. Nosso correspondente Ariel Palacios vai trazer aqui para a gente o que exatamente foi dito pelos governos dos 2 países. Ariel, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Os bombardeios e os ataques verbais de Trump têm aumentado a tensão nas relações entre esses países. O ditador venezuelano Nicolás Maduro acusou o governo americano de violar a soberania do país. Maduro disse que colocou em posições estratégicas 5.000 sistemas de mísseis russos para abater aeronaves. Nesse cenário de tensão elevada, Trump pode avançar ainda mais nos ataques. Ele afirmou que cogita realizar bombardeios contra alvos que estejam em terra firme na Venezuela. Mas para isso, o governo Trump precisa avisar o Congresso americano. Na vizinha Colômbia, o presidente Gustavo Petro classificou os ataques americanos como assassinatos. Ele afirmou que eles violam as leis internacionais e que vai se defender no sistema de justiça americano do que ele chamou de calúnias feitas pelo presidente americano. Trump voltou a ofender Petro, classificando o colombiano de homem mau. O líder republicano afirmou que poderá tomar medidas muito sérias contra a Colômbia, porque, segundo ele, Petro não impede o tráfico de drogas. Ana? Ok, obrigada, viu, Ariel?
E a seguir, a Rússia acusa o presidente americano Donald Trump de estar em pé de guerra com o país. A declaração acontece depois de novas sanções contra Moscou. E entra em vigor a nova lei para estrangeiros em Portugal, que endurece as regras de entrada no país. Isso afeta milhares de brasileiros. A gente explica mais já depois do intervalo. São 8h45 agora. O presidente Lula se reuniu hoje com o presidente da Indonésia, na capital do país, Jakarta. Lula falou sobre a intenção de reforçar os laços com a Indonésia, incluindo firmar um acordo comercial com o Mercosul. Vamos saber mais detalhes com os nossos enviados especiais, Felipe Corralho e Larissa Helvas, que acompanharam tudo. Bom dia, Felipe. Oi, Ana. Bom dia para você, para todo mundo aí no Brasil. Olha, Ana, representantes do Itamaraty classificaram esse encontro como muito positivo. A reunião entre o presidente Lula e o presidente daqui avaliaram, essa reunião estava prevista para durar 30 minutos, mas acabou levando 1h30. Os dois discutiram temas como a liberação do frango brasileiro, aumentar o envio de carne bovina para cá, certificando mais frigoríficos e identificaram oportunidades para a Embraer suprimir demandas do país asiático. Depois, ministros e representantes do setor comercial brasileiro participaram de uma sessão de assinatura de acordo para ampliar as relações comerciais. Em discurso, ao lado do presidente indonésio, Lula disse que os dois se comprometeram em aumentar o comércio bilateral, que triplicou nos últimos 20 anos para um volume de 6 bilhões de dólares. Lula disse que no ano passado a Indonésia foi o 5º país que mais comprou produtos do agro brasileiro. Às vésperas de se reunir com Donald Trump, encontro que deve acontecer no domingo na Malásia, Lula disse, sem citar os Estados Unidos, que no atual cenário de acirramento do protecionismo, os dois países podem defender interesses econômicos com diálogo e respeito, e defendeu o multilateralismo. O presidente brasileiro também falou sobre o interesse em avançar a negociação para um acordo de comércio preferencial entre o Mercosul e a Indonésia. E falou que espera encontrar o presidente indonésio muitas outras vezes, porque pretende disputar um 4º mandato. A gente vai ver agora um trecho do balanço feito pelo presidente Lula após essa reunião. O presidente Subianto e eu também decidimos avançar nas negociações de um acordo de comércio preferencial Mercosul-Indonésia até o final da presidência brasileira, no final do mês de dezembro. Nós queremos comércio livre e, mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir a possibilidade de comercialização entre nós dois ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. O século XXI exige que tenhamos coragem que não tivemos no século XX. Agora há pouco, noite aqui já na Indonésia, o presidente Lula fez um discurso para cerca de 200 empresários brasileiros e indonésios, encerrando um fórum de negócios entre os dois países. O presidente brasileiro diz que a vinda dele para cá mostra a seriedade com que o Brasil pretende encarar a relação com a Indonésia. Ele também disse que acredita que os dois países podem ter um volume de negócios de até 20 bilhões de dólares. Ana. Ok, Felipe, obrigada pelas informações ao vivo aí da Indonésia. Até mais. E a Rússia criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos e Europa e afirmou que Trump está em pé de guerra com o país. Vamos chamar a Cecília Malan, que está acompanhando essas reações da Rússia, né, Cecília? As novas sanções vindas tanto dos Estados Unidos quanto daí da Europa. Bom dia para você. Exatamente, Ana. Bom dia a todos. Donald Trump confirmou que não vai mais se encontrar com Vladimir Putin depois de anunciar ontem o primeiro pacote de sanções do seu segundo mandato contra a Rússia. Hoje foi a vez da União Europeia adotar novas medidas para pressionar Moscou a negociar a paz. As sanções americanas atingem as duas maiores petrolíferas russas e suas subsidiárias. Os investidores já reagiram. Hoje o preço do barril subiu 4% na abertura do mercado. A União Europeia adotou o 19º pacote de sanções que mira principalmente o gás natural russo. Reunidos essa manhã na Bélgica, os líderes europeus querem mais.
O primeiro-ministro alemão Friedrich Merz está confiante num consenso para usar ativos russos congelados desde o início da guerra para fazer um empréstimo de mais de 100 bilhões de euros à Ucrânia. O dinheiro seria usado para financiar o esforço militar do país por mais de 2 ou 3 anos. O presidente ucraniano, que participa do encontro, elogiou as medidas do Ocidente. Mas Volodymyr Zelensky disse que ainda é necessária mais pressão para obrigar a Rússia a sentar à mesa de negociação. Já o Ministério do Exterior russo disse que as sanções europeias não surtirão efeito e que o uso de ativos congelados teria uma resposta muito dura. Em relação às medidas americanas, a porta-voz afirmou que elas são prejudiciais às conversas de paz. O ex-presidente russo e atual vice-presidente do influente Conselho de Segurança do país, Dmitry Medvedev, foi ainda mais longe. O aliado de Putin disse que Trump entrou em pé de guerra com a Rússia. Em meio a toda essa tensão, Putin supervisiona manobras militares com armas nucleares. A própria OTAN vem realizando exercícios com armamento atômico. Hoje, 2 aeroportos de Moscou fecharam temporariamente depois que a Ucrânia lançou drones contra a capital russa. Eles foram abatidos. Em Kiev, capital ucraniana, moradores limpam os destroços do ataque russo de ontem, que matou 7 pessoas. Novos ataques foram registrados hoje cedo. Ana Paula. Tudo muito tenso, né, Cecília? Obrigada, viu? E olha, começou a valer hoje um projeto que endureceu as regras para imigrantes em Portugal. É uma medida que atinge milhares de brasileiros. Hoje em dia, há quase 500 mil de brasileiros vivendo em Portugal. Até pouco tempo, o país tinha algumas das medidas migratórias mais liberais da Europa. Mas o pacote de regras que entra em vigor hoje pode atingir quem escolher agora viver não vai mais. aqui. Uma mudança que afeta Mas o lado bom é que a Espanha se simplificou agora. Agora vai todo mundo para a Espanha. Antes, pessoas de Espanha, países se você de trabalhar 2 anos lá e podiam entrar registrado, turistas, você já pode pedir nacionalidade. Encontrar um emprego e regularizar. E eles legalizaram todo mundo que estava ilegal lá. Foi o que fez o Janelson. Ele chegou em Portugal há 2 anos e hoje vive aqui legalmente. Sou de Fortaleza, no Ceará, e entrei como turista, né? Assim como muitos, né? Gostei do país e comecei a tratar dos documentos. Sim. Isso já não será possível. Com a mudança na lei, todos os cidadãos vão ter que fazer o pedido nos consulados e só entrar no país quando tiverem a aprovação. Um dos pontos de maior debate foi o chamado reagrupamento familiar. Segundo as novas regras, imigrantes legais só vão poder trazer parentes depois de 2 anos morando em Portugal. A exceção são os filhos menores de idade ou incapazes. Cônjuges vão precisar provar que viviam juntos no país de origem. E o tempo de resposta para o pedido de reagrupamento triplicou, de 3 para 9 meses. Outra mudança importante é para o visto temporário para quem procura trabalho. Agora, essa permissão está restrita a profissionais considerados altamente qualificados. Mas o governo ainda não divulgou a lista de profissões que entram nessa categoria. Segundo o Banco de Portugal, no ano passado, os brasileiros eram maioria entre os trabalhadores estrangeiros em todos os setores, exceto agricultura e pesca. O Janelson acredita que os imigrantes são uma força de trabalho importante para a economia portuguesa. Restaurante, obra, né? Que eu conheço quem faz esse tipo de trabalho aqui, a maioria são os imigrantes. Será que esse pessoal, essas profissões vão entrar na lista? O país precisa, porque quem faz esse tipo de trabalho são os imigrantes, né? E depois do intervalo, o governo apresenta agora de manhã mais uma carta de compromissos climáticos para a COP30 em Belém. Salvador em alerta para chuva forte. O risco de desabamento tirou de casa moradores de 13 comunidades. E o combate ao fogo que destrói as margens do rio Paraguai, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Tudo isso já, depois do intervalo, são 8h58 agora.
Brigadistas fazem agora de manhã o trabalho de rescaldo de um incêndio no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Esse combate ao fogo se estendeu durante toda a madrugada. Você vê aí as imagens, as equipes tentando impedir que as chamas atingissem casas na cidade de Corumbá. O fogo começou ontem à tarde em uma das margens do Rio Paraguai e perto de uma estação de abastecimento de água. A região está sofrendo muito com a baixa umidade e com ventos fortes que contribuíram para espalhar essas chamas. E na Bahia, moradores precisaram sair de casa em Salvador por causa do risco de deslizamentos. Das 14 sirenes de alerta espalhadas por comunidades da cidade, 13 tocaram ontem à tarde. Segundo a Defesa Civil, em apenas 3 dias, o volume de chuva chegou a 150 milímetros. Isso é bem maior do que a média histórica do mês, que é de 91 milímetros. E a previsão é de tempo instável até amanhã. Aliás, chuva e frio são os destaques na previsão do tempo que o Marcelo Pereira vai trazer aqui com todos os detalhes para a gente. Situação, inclusive, preocupante em alguns lugares, né, Marcelo? Bom dia para você. Ana, muito bom dia para você também. Inclusive, a gente está de olho em Salvador, você acabou de mostrar as imagens, onde a população deve encarar mais um dia com temporais, chuva grossa, tá, Ana? Oi, pessoal, muito bom dia para vocês ligados aqui no Bom Dia Brasil. Inclusive, os meteorologistas ainda estão prevendo grandes acumulados de chuva para a região do Recôncavo Baiano. O risco é alto para alagamento, inundação de rios e deslizamento de encostas. A gente abre a janela para Salvador. Imagens ao vivo, dá para ver que o mar tá bravo, a Marinha tá avisando que a ressaca deve aí valer até o fim do dia de hoje, com ondas de mais de 2,5 metros em quase todo o litoral baiano. E olha esse céu carregado. Já choveu 150% acima da média histórica de outubro, de acordo com o CEMADEM, em apenas 72 horas, 227 milímetros. E hoje, mais 60 milímetros. O aviso é de perigo, não só para o litoral da Bahia, mas para a região norte. Aqui de Rondônia, Roraima, pegando Amazonas e o Acre, concentração de calor e de umidade. A frente fria que está levando chuva para a região nordeste ali na Bahia, ela é estacionária, ela parou, ela vai começar a se afastar. E o frio agora na metade sul e sudeste do Brasil é por causa desse sistema de alta pressão de origem polar, tá? Inclusive, ele contribui também, esse sistema, para a ventania em pelo menos 8 estados brasileiros, no sul, no sudeste, centro-oeste, Mato Grosso do Sul e no nordeste, entre a Bahia, Pernambuco e também o Piauí, com rajadas de até 70 quilômetros. São Paulo, Curitiba e Rio começaram o dia na casa dos 11, 14 graus. E hoje à tarde melhora, 21 para Curitiba, 26 para São Paulo, 28 para o Rio. BH com 26, assim como Salvador, 38 para Cuiabá, a mais quente, e o centro do Brasil segue seco. Eu me despeço abrindo a janela para Goiânia, Ana, onde o ar também vai pesar por ali. 30% de umidade apenas, metade do ideal. Bom dia para você e a todos. Dá quase para sentir a secura do ar olhando nessa imagem aí, né, Marcelo? Obrigada, viu? Bom dia. E falando ainda em clima, faltam menos de 20 dias para a COP30, que é a Conferência do Clima, que vai acontecer aqui no Brasil, em Belém. E o Brasil, agora de manhã, apresentou a 8ª carta de compromissos que serão debatidos por mais de 160 países que já confirmaram a presença na COP30. A Miriam Leitão, que está hoje lá em Brasília, tem todas as informações de COP30, né, Miriam? Bom dia para você. O que está nessa carta de hoje? Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todo mundo que acompanha o Bom Dia Brasil. A carta de hoje é sobre adaptação. Adaptação é o que a humanidade tem que fazer, os países têm que fazer para se proteger de mudanças que já estão acontecendo, os efeitos das mudanças climáticas, como chuvas extremas, secas extremas, já estão acontecendo pelas mudanças que já aconteceram ou que já estão contratadas pelo grau de emissão. Então, ele fez um alerta sobre adaptação. A adaptação é uma coisa prática, o que fazer agora para nos proteger. O que ele disse que todo o trabalho estou falando do embaixador André Corrêa do Lago, ele disse que todo o trabalho que foi feito até agora está subfinanciado e subestimado. Então, o risco é muito maior. Ele falou que os países mais pobres são mais vulneráveis e os ricos precisam financiar essa adaptação. E os ricos estão fazendo o contrário, estão fazendo muros, segundo ele, para se proteger da mudança climática e não financiando a adaptação dos países mais vulneráveis. Ele falou que isso é
antiético e imoral. Então ele convoca os países a fazer um esforço maior de adaptação, exatamente para proteger a humanidade dos riscos que já estão aí, diante de nós. Ele lembra que a sobrevivência não é dos mais fortes, é dos que sabem cooperar mais entre si. Então ele convoca essa cooperação. Ana Paula, essas cartas são para ir conduzindo a negociação, ir conduzindo os assuntos que chegam à mesa dos negociadores daqui a poucos dias, Ana Paula. Nesses encontros, as negociações, as discussões começam sempre antes, né, Miriam, para até chegar ali o momento da reunião de cúpula, de fato. Agora, ainda sobre esse assunto, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez uma declaração muito preocupante sobre o aquecimento global, dizendo que o mundo não vai atingir a meta de limitar o aquecimento global. Como é que está essa discussão? É importante que Guterres diga isso, porque os cientistas estão dizendo que tudo mais constante, se a gente não fizer nenhuma mudança do que está aí, esse limite de 1,5 graus de aquecimento global vai ser descumprido, vai chegar a temperaturas muito maiores e com consequências dramáticas para a humanidade. Então, o que ele está falando essa questão do limite, né, muito grave do limite de aquecimento, os países precisam fazer as NDCs. É assim que funciona na Convenção do Clima. Os países fazem as metas nacionais. O problema todo na COP, Ana Paula, é que se esperava que todos os países fizessem metas mais ousadas. O Brasil fez, até agora só 67 países fizeram. E a minha informação é que até o começo da COP serão 105 países. Até o final do ano, 125 países. Essa é a expectativa do Brasil. Mas o problema é que isso tudo, mesmo se chegar a 125 países, é pouco para deter o aquecimento global, Ana Paula. É preocupante, né, Miriam? Vamos seguir acompanhando essas discussões. Obrigada, viu? Até mais. Até mais. O Ministério da Saúde informou que subiu para 10 o número de mortes causadas pela intoxicação por metanol depois do consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. A 10ª vítima é um homem de Osasco, na Grande São Paulo. Paraná e Pernambuco também registraram mortes. Ao todo, são 53 casos confirmados em São Paulo, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. E outros 59 casos e 11 mortes estão ainda em investigação. Subiu para 3 o número de mortos numa explosão em Olinda, Pernambuco. José de Lima, de 67 anos, estava internado com 85% do corpo queimados e aí ele não resistiu. Outras 9 pessoas ficaram feridas na explosão que destruiu 8 casas. Isso foi no domingo e as causas ainda estão sendo investigadas. A cidade de Chaval, no Ceará, suspendeu as aulas depois que o teto da Secretaria de Educação desabou e 20 professores ficaram feridos. Isso foi na tarde de ontem, quando os professores estavam lá participando de um treinamento. Olha, os vídeos mostram o momento que as pessoas estão ali sendo resgatadas, inclusive sendo tiradas pela janela por moradores, funcionários da secretaria, aí o estado em que o prédio ficou. Em nota, a prefeitura manifestou solidariedade às vítimas e às famílias e disse que vai investigar as causas desse desabamento. E a seguir, o Senado aprova uma proposta de lei que transforma misoginia em crime semelhante ao do racismo. A polícia de São Paulo prende um médico suspeito de abusar de pelo menos 20 mulheres no interior do estado. E uma pesquisa acende um alerta para os perigos da internet para crianças e adolescentes. Muitos disseram já ter recebido mensagem com conteúdo sexual. A gente fala de tudo isso já depois do intervalo. São 9h11 agora. Um estudo divulgado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, em parceria com a Unesco, mostra que o acesso de crianças à internet acontece cada vez mais cedo e revela a percepção sobre o risco de aliciamento sexual no ambiente digital. O estudo mostra que 92% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos usam a internet no Brasil. O contato com o mundo digital acontece cada vez mais cedo. Esse gráfico mostra o crescimento do primeiro acesso à internet na faixa de 6 anos de idade de 2016 até 2025. A principal forma de se conectar é com o celular. O estudo foi lançado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil em parceria com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
A pesquisa detalhou os hábitos e os riscos do acesso à internet por crianças e adolescentes e traz um alerta para as famílias. 20% dos entrevistados na faixa etária de 11 a 17 anos disseram já ter recebido alguma mensagem com conteúdo sexual. 11% afirmaram ter visto mensagens de conteúdo sexual postadas na internet para outras pessoas. E 4% já receberam pedidos de fotos sem roupa. Tem uma série de conteúdos, né, que circulam na internet que não são apropriados para crianças, não respeitam as diferentes etapas de desenvolvimento que podem, né, colocar essa criança em risco. Ontem o Bom Dia Brasil mostrou a prisão do youtuber João Paulo Manuel, de 45 anos, conhecido como Capitão Hunter, em Santo André, na Grande São Paulo. João Paulo produz conteúdo digital sobre personagens infantis e jogos online. Ele é investigado por exploração sexual de crianças. Segundo os investigadores, João Paulo usava brincadeiras para assediar meninas e meninos. Uma mãe contou para a polícia que o influenciador trocava mensagens com uma adolescente de 13 anos em aplicativos como Discord e WhatsApp, e que depois ele começou a fazer pedidos de teor sexual. Para a coordenadora da pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Luísa Adib, as redes sociais precisam ampliar a proteção ao público infanto-juvenil e os pais devem acompanhar de perto a vida digital dos filhos. De fato, elas podem entrar em contato com conteúdos que não sejam adequados, né, com pessoas que sejam desconhecidas, elas podem estar em risco. Então é importante que um adulto acompanhe a atividade online que essa criança realiza e criar um espaço de confiança para que ela também consiga reportar situações que ela vivencie, que sejam desagradáveis ou qualquer situação de risco que ela, né, possa passar nesse ambiente. Sobre tudo isso que a gente mostrou aí na reportagem, a defesa do João Paulo Manuel disse que ele é inocente. A empresa responsável pelo Discord nem quis se manifestar. Nós pedimos posicionamento também para a Meta, dona do WhatsApp, mas não tivemos resposta. E a polícia de São Paulo prendeu um médico psiquiatra acusado de abusar sexualmente de pelo menos 20 mulheres. César Menezes, em São Paulo, tem mais detalhes disso pra gente. Oi, César, mais uma história dessas, né, com dezenas de vítimas. Esse homem atendia em 3 cidades aí do estado de São Paulo. Sim, nas cidades de Marília, Garça e Lins. Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos. São cidades do centro-oeste paulista. Assim que a justiça decretou a prisão preventiva, o médico foi preso. Rafael Pascon dos Santos, de 42 anos, está preso no Centro de Polícia Judiciária de Marília. Ele foi denunciado por pelo menos 20 mulheres, todas com idades entre 17 e 65 anos. Elas registraram boletins de ocorrência nas delegacias das cidades, relatando condutas não convencionais do médico em casos de importunação sexual e estupro ocorridos desde 2018. Rafael Pascon dos Santos atendia no serviço público das cidades e também em clínica particular. O médico Rafael Pascon dos Santos deve passar por audiência de custódia ainda hoje. Em nota, a defesa do médico afirmou que ele é inocente e que confia que a justiça reconhecerá que não há elementos concretos que justifiquem a prisão. Ana Paula, bom dia. Obrigada, César. E olha, ainda falando de crimes contra mulheres, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem um projeto de lei que equipara misoginia ao crime de racismo. Vamos entender isso melhor aqui com a Cláudia. É aquele comportamento, né, Cláudia, que a gente conhece muito bem, que ataca as mulheres, que diminui, desrespeita. Exatamente, Ana. E olha, com essa equiparação, quem for enquadrado nesse crime de violência contra mulheres poderá ser condenado a pena de 2 anos a 5 anos de prisão e multa. Se a proposta não receber nenhuma sugestão de emenda, ou seja, nenhuma sugestão de mudança, ela vai seguir direto para a votação na Câmara dos Deputados. A comissão do Senado também aprovou uma proposta de lei que permite que crimes de dano patrimonial cometidos no contexto de violência doméstica contra mulheres, como, por exemplo, quebrar o celular da vítima como forma de intimidação, sejam alvo de processo independentemente de denúncia da vítima. O Ministério Público também poderá abrir representação contra os autores da violência patrimonial, mesmo que as vítimas desistam da denúncia, viu, Ana Paula?
Importante, porque a gente sabe que muitas vezes, né, as vítimas, até pressionadas ou ameaçadas, acabam voltando atrás nessas denúncias. Obrigada, viu, Cláudia? E a Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, está fazendo agora de manhã uma operação contra desvio de dinheiro público em 4 cidades da Bahia. Entre os alvos de busca e apreensão estão o prefeito de Encruzilhada e a prefeita da cidade de Poções. Eles são suspeitos de participarem de um esquema que superfaturava contratos com recursos da educação e da saúde. E os desvios podem chegar a 12 milhões de reais. Bom, Débora Garo já está aqui, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos falar da reta final da Libertadores. Bom dia, Débora. Tudo bom, Ana? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. O Flamengo venceu o Racing com um gol no finalzinho e agora só precisa de um empate para avançar para a final. Jogão, a gente vai mostrar mais já, são 9h21 agora. E hoje tem Palmeiras em campo pela Libertadores, continua, né? A gente está em semifinais, o jogo é contra a LDU lá no Equador e amanhã a gente mostra aqui como foi esse jogo. É isso, vamos lá para as nossas últimas notícias. Bom dia, Brasil. Oi, César. Oi, Ana. A FUVEST, maior vestibular do país e que dá acesso à USP, a Universidade de São Paulo, libera daqui a pouco, ao meio-dia, a lista dos locais de provas da primeira fase do vestibular 2026. Os candidatos poderão consultar o endereço onde farão o exame. São mais de 110 mil inscritos de todo o país. A primeira fase da FUVEST será no dia 23 de novembro. Uma boa quinta-feira a todos. E aqui em Brasília, a gente acompanha a discussão agora de manhã no Supremo Tribunal Federal sobre a transparência e fiscalização dos recursos das emendas parlamentares. Hoje, essas emendas representam 50 bilhões de reais no orçamento do governo federal. É preciso saber bem direitinho para onde esse dinheiro vai. Uma boa quinta-feira para você. O Papa Leão XIV recebeu hoje o rei Charles III e a rainha Camila no Vaticano. Os 3 participaram de uma cerimônia ecumênica na Capela Sistina. É a primeira vez que o chefe da Igreja Anglicana e o líder dos católicos rezam juntos em público desde a divisão das 2 igrejas há quase 500 anos. Cânticos latinos e orações em inglês ecoaram pela capela onde Leão XIV foi eleito o primeiro Papa dos Estados Unidos há 6 meses. São imagens históricas. Até amanhã, gente. Com isso, a gente então termina nosso Bom Dia Brasil. Você fica agora com a Patrícia Poeta. Vem aí o encontro. Uma ótima quinta-feira e até amanhã. Aproveite muito o seu dia. Tchau, tchau.